Bem, galerinha, na nossa aula de hoje a gente vai falar do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá? Vamos lá, o que que a gente vai ver nessa aula? A gente precisa terminar essa aula respondendo três perguntas, tá? Três perguntas. O BNDES é um banco de desenvolvimento? A gente precisa responder essa pergunta. Qual é a natureza e a função do BNDES? A gente precisa responder essa pergunta. E por fim, né, você precisa entender, né, é uma pergunta que não é para a prova, mas é uma pergunta que você precisa entender, o que você precisa saber sobre o BNDES, tá? Então, deixa eu limpar aqui. Vamos começar, deixa eu botar aqui de vermelho que fica melhor. Vamos começar por esse último ponto para você ver se esse vídeo faz sentido ou não para você, tá? Diversos editais de bancos fazem questionamentos, fazem indicações que vão pedir o assunto do BNDES em diversos pontos da prova, tá? Esse vídeo a gente vai falar do BNDES, né, como ele está situado dentro da estrutura do SFN, do Sistema Financeiro Nacional. Existem outros editais mais elaborados que pedem, por exemplo, operações do BNDES, repasses do BNDES, como que o BNDES atua, né, ajuda no processo de exportação e importação. E aí é uma aula que fala mais de produto. A gente não vai falar de produto aqui hoje e já tem várias aulas no canal falando sobre os produtos do BNDES, tá? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar do BNDES enquanto figura dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que é exatamente aquele primeiro ponto que aparece no edital, né? Edital de concurso de banco, geralmente ali a abertura é sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Beleza? Então, se você quer ver de produtos de BNDES, procura aqui os outros vídeos do canal. Se você quer entender o BNDES dentro dessa estrutura, vem aqui, segue comigo, tá? O que que é o BNDES? Aí nada melhor, né, do que a gente buscar na própria fonte. Então eu entrei no site do próprio BNDES para ver como que o BNDES se apresenta. E como que o nosso querido BNDES se apresenta? Ele fala assim: somos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, fundado em 20 de junho de 52, sendo isso aqui é muito importante, uma empresa pública federal vinculada ao atual Ministério da Economia, tá? Então, primeiro ponto, se eu estou falando que é uma empresa pública federal, eu estou falando do nível de União. Como assim nível União? Dentro do Brasil, em órgãos de nível executivo, nós temos três níveis. Nós temos a União, né? Deixa eu limpar aqui tudo, essa partezinha daqui, deixa eu pegar aqui para ficar melhor. Nós temos a União, que seria o país como um todo, né? Quem representa a União é o presidente. Nós temos os estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, que quem representa são os governadores, né? E a gente tem o último nível, que é o nível municipal. Beleza? Então, quando eu falo do BNDES, eu estou falando que o BNDES está aqui no nível da União, tá? Preste atenção nisso, que isso é uma informação muito importante, tá? Não está aqui à toa. Então, o BNDES, ele é o quê? Ele é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Economia. E o BNDES, tá? Isso daqui, tá, gente? Isso daqui que a gente viu até agora é a natureza do BNDES. O que que é a natureza? Como que o BNDES surgiu, né? O que que ele é de fato? Então, a natureza do BNDES é isso, empresa pública federal. E qual é o objetivo dele? O BNDES ele é o principal instrumento do governo federal para financiamento de longo prazo e investimento em diversos segmentos da economia brasileira.
Então, a principal função do BNDES é conceder financiamento, ou seja, conceder grana para o quê? Para o desenvolvimento da economia brasileira. Então, a principal função do BNDES está no longo prazo. E dentro dessa questão do longo prazo, é bacana a gente saber, né, que facilita, que dentro desses financiamentos do BNDES, a taxa que o BNDES usa é uma taxa que você precisa saber, que é a TLP. O que que é TLP? Taxa de longo prazo. Fácil gravar, tá? Então, a principal base para saber qual é o custo dos financiamentos do BNDES é a TLP, a taxa de longo prazo. Beleza? Então, a gente sabe qual é a natureza do BNDES e a gente sabe qual é o objetivo do BNDES. Sabendo disso, né, a gente tem que responder a outra pergunta. E qual é a outra pergunta? O BNDES, ele é um banco de desenvolvimento? E agora a gente vai ver, tá? O que que é um banco de desenvolvimento? Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais. E aí agora eu te pergunto, o BNDES é um banco do desenvolvimento ou não é? Não é, né? Por quê? Porque a gente viu, né? O BNDES, ele é da União. E banco de desenvolvimento, a gente está vendo aqui que é do Estado. Então, se o BNDES é da União, ele não pode ser um banco de desenvolvimento. Beleza? Mas para você saber, qual é o objetivo de um banco de desenvolvimento? Ele é um banco governado, né? Ali é controlado pelo governo estadual e ele tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social daquele respectivo estado, tá? O BNDES não, ele tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social de toda a União, de todo o país. Beleza? Então, galera, vamos aqui para o nosso fechamento. É uma coisinha que cai pouco em prova, mas é importante você saber, tá? O BNDES, ele é dividido em como se fossem três empresas. Na verdade, não é bem três empresas, tá? É o BNDES em si, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social como um todo, e dentro dele tem outras duas empresas que é importante você conhecer, que é o BNDES-Par, que significa BNDES Participação, e o Finame. Quem são essas galerinhas? O BNDES-Par, ele é uma sociedade por ações com registro, tá? Não é uma companhia aberta, mas com registro de companhia aberta perante a CVM. O que que acontece? O BNDES, a gente viu que o BNDES ele empresta dinheiro, né, para empresas. E como que ele empresta esse dinheiro para empresas? Ele pode emprestar esse dinheiro através de empréstimo, de fato, como a gente vai ver a seguir, mas ele também pode comprar ações, ele também pode comprar debêntures, né? Então, o que isso significa? Principalmente na parte de compra de ação. Quem compra ação vira sócio de uma empresa, não vira? Então, o BNDES, às vezes, ele participa de emissão de ação, que ele compra ações das empresas, então ele vira um sócio da empresa. Então, ele tem uma participação na empresa. E quem é a parte responsável por controlar essas participações? A BNDES-Par. Beleza? E quem é o Finame? O Finame é a Agência Especial de Financiamento Industrial, ou seja, é a galera que faz financiamento, que empresta dinheiro, principalmente para compra de material de equipamento da indústria brasileira. Beleza? Isso daqui, tá, gente? É mais para vocês terem uma noção, tá? Cai muito pouco em prova, mas existe essa possibilidade, tá? O que você precisa saber disso é que
Dentro do BNDES tem o BNDES Par, que é a participação do BNDES em outras empresas, né, por compra de ação e tudo mais, e que tem o Finame, que é a parte que faz ali mais o financiamento direto para a indústria. E a dica de prova que eu deixo para vocês, a principal dica que tem, é que as bancas, né, os examinadores sempre tentam confundir o conceito do BNDES com bancos de desenvolvimento, e a gente viu que o BNDES não é um banco de desenvolvimento. Beleza? Então é isso, gente. Não tem muito mais o que se estender nesse assunto. Como eu falei para vocês, tem aí questão, o teu edital ele pode pedir sobre produtos do BNDES, mas aí a gente tem aulas específicas aqui no canal, beleza? É sempre lembrando quem aí está fazendo preparação para um concurso bancário e quer fazer essa preparação de uma forma mais densa, mais completa, a gente tem o Manual dos Bancos disponível, tá aqui no primeiro link da descrição. A gente também tem um canal gratuito no Telegram, onde a gente faz muito compartilhamento de material, que também está aqui na descrição. E, obviamente, me dá aquela seguida marota lá no Instagram para a gente ter aí um contato mais próximo. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.